para que você cria um programa de computador? Para manipular os dados. Mas, professor, só. Então, vamos lá. Mais uma vez, começou a gravar aqui, né? Dar as boas-vindas para ficar gravado. Boa noite a todos. A gente vai trabalhar a aula hoje sobre arrays em Java. E arrays é uma estrutura de dados. A função de uma linguagem de programação é simplesmente manipular os dados. Você tem um programa de computador aí, sim. Então, para que ele serve? Para manipular os dados. Quando eu digo manipular os dados, eu estou dizendo trabalhar com processamento. Então, você grava dados, você recupera dados, você atualiza dados. Então, todo o programa faz isso. Eu estou fazendo uma compra lá na minha loja favorita online. O que você fez? Cadastro, gravou dados. Mudei de endereço, a loja precisa que eu altere o meu endereço, atualizou dados. Fiz uma compra, entra na sua lista de compras. 2 compras, entra na sua lista. 3 compras, entra na sua lista. 4, 5, 6, a loja já começa a lhe mandar anúncios e outras coisas mais, porque você é um comprador em potencial, e aí você provavelmente é um consumista compulsivo. Então, a ideia de qualquer programa de computador é trabalhar com dados, é manipular os dados. Então, ele pega dados, grava na memória temporária ou permanente, recupera esses dados, realiza a alteração em cima desses dados, grava dados novos, enfim, é para isso que serve. Por isso que não tem como falar de linguagem de programação que não trabalhe com alguma ou algumas estruturas de dados. E uma das estruturas mais utilizadas são esses arrays aqui. Por exemplo, essa imagem que está aparecendo aí para vocês agora, isso é um array. Você tem uma tela bem definida aí, com a largura e a altura em pixels, e aí você tem uma matriz. Essa matriz é um array, tem um monte de cores. Como está aparecendo colorido, então você tem uma sobreposição, RGB, você tem 3 matrizes aí. Você tem uma matriz de cores R, uma matriz de cores G e outra matriz de cores B. Pronto, juntar as 3 e vai dar isso que você está vendo. Como vocês estão vendo movimentos, essa imagem se mexendo, mouse aqui e tudo, então você tem aqui uma coisa que a gente chama de FPS, 30 frames por segundo. Então, essas imagens, elas são como se eu tirasse fotos 30 vezes por segundo e encaminhasse para vocês. Então, é uma boa estrutura de dados para trabalhar com imagens, os arrays. E serve para outras coisas também. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Aí depende muito da finalidade. Pronto, pessoas. Então, vamos pensar assim. Eu acho que a menor estrutura de dados, o menor tipo que tem é o tipo primitivo. E aí vocês já ouviram falar muito bem no double, no int, no float, no char, no boolean, no long e no byte. Esses aqui são tipos primitivos em Java. E são tipos primitivos também em outras linguagens de programação, como C. Aí eu posso dizer aqui que uma variável de nome peso, ela é do tipo double, porque tem um ponto flutuante aqui, e ela recebe esse valor. E aí eu posso simplesmente imprimir aqui na minha tela peso concatenado com outro valor aqui. Então, esses aqui são os tipos primitivos. Tipos primitivos e aqui algumas operações sobre esses tipos. Tenho também em Java os tipos por referência. Os tipos por referência são objetos. Então, imagina assim, eu tenho uma classe chamada endereço, de repente, eu chamei new. Aquele carinha lá de Matrix, chamei ele aqui, new. O que new fez? Construiu um objeto com o nome e endereço. Pronto. Esse tipo aqui é um tipo por referência. Enquanto esse tipo aqui é um tipo primitivo, esse é um tipo por referência. Então, toda vez que você tiver um new, você tem a construção de um tipo por referência. Quando você não tiver o new, você tem um tipo primitivo. Mas aí a gente precisa lembrar de outros pontos também. Eu posso não construir um objeto, mas se eu não construir um objeto, eu vou jogar dentro dele a referência de um outro objeto. Então, você tem tipos primitivos e tipos por referência em Java. Tudo bem até aqui? Então, olha, essa brincadeira aqui.
Aqui eu tenho um monte de nomes de várias pessoas, do tipo string, uma cadeia de caracteres. Aqui eu tenho números do tipo inteiros. Aqui eu tenho mais números do tipo ponto flutuante. Números naturais e aqui números reais. Pronto. Agora vamos dizer que eu queira armazenar isso no computador. Lógico, tranquilo, eu tenho memória de sobra e tempo, então eu vou fazer o seguinte. Declarar aqui um monte de variáveis e aí fazer com que cada variável dessa receba um valor. Tudo bem. Se tiver 1000, continua com essa brincadeira aqui. No final, N1000. Se tiver N 3 milhões, continua com essa brincadeira que você chega lá, certo? Agora imagina, mesma coisa aqui. Tipo inteira, e aí eu tenho esses valores armazenados, e aqui eu tenho essa outra parte. Pronto. Quando você trabalha com computação e quando você trabalha com dados, você vai ter necessidade de armazenar muitos dados, mas são muitos dados. E aí, para você trabalhar com essa estratégia aqui, de declarar a variável para cada valor, não dá certo não. Você vai precisar repensar essa estratégia. É aí que entra a questão dos arrays. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pensar que, por exemplo, esses tipos aqui, eles pertencem a uma classe. Qual é essa classe? Nomes de pessoas. Esses tipos aqui poderia ser, por exemplo, a idade de uma pessoa. Então, aqui eu tenho diversas idades. E aqui eu tenho, vamos pensar, o peso ou a altura. Então, eu tenho diversos, mas é nessa característica. Então, observem que eu consegui juntar tudo isso aqui num balaio, num saquinho. Isso aqui também no outro saquinho, isso no outro saquinho. Esse saquinho aqui é o saquinho dos nomes das pessoas. Então, nomes das pessoas eu ponho tudo dentro. Aqui das idades. Então, idades de pessoas eu jogo tudo lá dentro de outro saquinho. E aqui é pesos ou alturas, ponho no outro saquinho. Agora vamos lembrar o seguinte: a caixinha que eu tenho os nomes de pessoas só pode guardar nomes de pessoas. A caixinha que eu tenho idade só pode guardar idades. E a caixinha que eu tenho os pesos só pode guardar pesos. Eu não posso misturar isso não, tá bom? Em cada caixinha eu posso ter várias coisas desde que seja do mesmo tipo. Os arrays, eles podem tanto trabalhar com os tipos primitivos, como com os tipos por referência, não tem problema nenhum. Aí, se a gente pudesse ver, nós não podemos, mas tem como criar uma representação gráfica de um array, você teria essa ideia aqui. Eu acho que eu vou ficar rouco. Qual é a ideia? Eu defino o tamanho que vai ter a minha caixinha. Então, a minha caixinha de nomes pode guardar 100, 1000, 10.000 nomes e por aí vai. Eu defino esse tamanho. Então, pessoal, ao definir esse tamanho dessa caixinha de nomes, eu tenho que identificá-los. E aí, para identificá-los, eu vou fazer assim. Eu vou dizer que o meu primeiro elemento da minha caixinha vai se chamar sempre 0. E o último elemento da minha caixinha vai ser o tamanho, a quantidade de elementos da minha caixinha menos 1. Então, por exemplo, no caso, eu tenho de 0 a 9, esse array aqui tem tamanho 10. Então, o tamanho do array é 10. Sempre vai ser assim. Então, eu vou pegar a minha caixinha, vou repartir ela em pedaços. Em cada lugarzinho desse eu vou colocar algum valor. E aí, vou trabalhar dessa maneira. Tá bom? Então, o meu primeiro elemento vai ter a posição 0, o meu último elemento vai ter a posição 9. Se eu tentar acessar algum elemento aqui fora, ele vai reclamar, ele vai dizer, opa, você não consegue fazer isso porque você está tentando acessar uma posição que não existe. Então, sempre você vai pensar, ora, quero alocar
quero ter uma caixinha para 100 nomes. Então, você vai fazer de 0 a 99. 200, de 0 até 199. 1000, de 0 até 999. Então, pegue sempre a quantidade e diminua 1 para trabalhar dentro desse intervalo. Se você trabalhar fora desse intervalo, seja para baixo ou para cima, aí você vai ter um problema. Vai ter um erro lá dizendo alguma coisa que o índice está fora do array, mais ou menos isso. Você está tentando acessar uma posição que não existe. Pronto. Então, vamos lá. Como é que eu declaro um array em Java? Assim, eu posso colocar o nome dele aqui e desse lado aqui eu ponho o tipo. E aí os colchetes aqui para dizer que isso vai ser, olha que bacana, a minha caixinha. Tá bom? Aqui eu declarei, mas eu preciso construir. E aí, para construir ele, eu preciso fazer dessa forma aqui. Dizer que o meu D recebe new int. Lembra? Criei new, chamei new. Nesse momento, eu estou criando um tipo por referência. Tá bom? Chamei new, tipo por referência. Aqui, eu estou fazendo direto. Nessa parte aqui, eu dividi em duas. Primeiro, eu declarei, depois eu construí o meu objeto D. E aqui eu declarei e já construí na hora. É importante olhar para essa observação aqui, que quando você cria o array, os elementos vão receber o valor padrão. 0 para elementos do tipo primitivo numéricos, falso para elementos booleano e nulo para referências. Então, nesse caso, como eu criei aqui um tipo primitivo numérico, vai ser nulo. Se for booleano, é falso. Por que é importante você saber disso? Porque você precisa lembrar que em Java eu tenho um valor padrão para as variáveis que são declaradas. Porque em outras linguagens, se você declarar a variável e não inicializar ela, aí você vai ter problemas com aquela variável. Aqui em Java não, ele inicializa por padrão. Tá certo? Fábio, no caso, são duas formas de declarar um array, esse primeiro e o segundo? Ou é só esse? Não, a declaração é a mesma. Por exemplo, eu declarei aqui, aí construí aqui embaixo. E aqui eu estou declarando e já construindo numa linha só. Por exemplo, aqui é como se eu fizesse assim, Luan. Eu vou criar aqui um D, mas eu não sei o que eu vou fazer com ele, eu não sei que tamanho vai ter ele nem nada, então eu vou deixar ele só criado. Aí, de repente, eu cheguei nessa linha de, eu agora sei, o tamanho dele vai ser 10. Aí eu coloco aqui e chamo new. Aqui eu estou fazendo direto. Então, ou você divide, quebra em duas partes, declaração e a construção dele, ou então você pode fazer tudo numa linha só também. Entendi. Então, no caso, se na primeira linha já pode declarar sem transformar ele num objeto? Sim, você pode declarar sem transformar ele num objeto assim, só a variável, e depois construir ele, chamar o construtor do int aqui, ou então você pode fazer tudo numa linha só. Depende também do local onde você está trabalhando, por exemplo, se é uma variável de escopo, uma variável de instância, aquelas variáveis que ficam lá em cima, perto do nome da classe, geralmente a gente declara e constrói dentro do construtor. Agora, quando é variáveis que estão dentro de métodos, aí você geralmente já faz assim. Declara e já chama o new aqui para construir ela, para ficar tudo arrumadinho. Entendi. Mas no caso, quando é que a gente precisa usar dele um objeto e usar do método normal? Aí depende muito da tua necessidade. Quem vai ditar isso para ti vai ser o problema que você tá resolvendo. Mas se você declarar, digamos assim, numa linha só, resolvido. E se você declarar dividido assim entre duas linhas, também resolvido. Não tem problema nenhum. Entendi. Tá, beleza. Tranquilo. Fábio, Oi. tu poderia fazer um exemplo em algum bloco de notas, só para dar mais a clareada? Posso sim. Eu posso terminar o slide aqui e aí eu abro o Sublime Text e eu mostro para vocês. Tá bom, obrigada. De nada. Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Outra construção que eu posso ter dos arrays também é a seguinte. Eu posso ter esse array aqui.
esse outro e um ponto e vírgula aqui. O que eu estou fazendo? Declarei aqui um array chamado A, ele é do tipo string, então aqui dentro eu posso colocar diversos nomes, e aí eu construí ele dizendo que ele tem capacidade para armazenar 50 caracteres. Em seguida eu declarei um y, do tipo string também, e disse que ele tem capacidade para armazenar 30 caracteres. E aqui eu pus ponto e vírgula. Então, você pode construir essas variáveis do tipo array numa linha só também, tá bom? Separando elas por vírgula. Agora, um detalhe. Vocês observem que aqui eu coloquei o tipo, o nome e fiz a construção. Aqui eu só coloquei o nome, porque o tipo ele vai herdar daqui. Então, ele pega esse mesmo tipo, que está na mesma linha, então ele entende assim, olha, eu sou Y. E o meu tipo vai ser o mesmo tipo de A que está lá atrás. Então, tudo resolvido. Aí aqui eu tenho, eu posso quebrar também isso em duas linhas, por exemplo, eu declaro o meu A do tipo string e o meu Y do tipo string também. E aqui vocês observem que foi invertido, por exemplo. Esse colchete ele pode vir antes do nome da variável, ou esse colchete pode vir depois também do nome da variável. Então, você tem essas construções aí que você pode fazer sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Isso aqui, às vezes, é uma pegadinha. Você participa de provas, de seleção e outras coisas mais. E aí, em um canto, eles mudam esses colchetes, em outro canto, coloca do outro lado. Aí você diz, e agora? Será que vale? Vale sim. Pronto. Quando eu crio um array, eu posso fazer a inicialização dele. Como assim? Imagina que esse array aqui é um array de nome A, e aí esse A é do tipo int, e o que é que eu fiz aqui? Eu abri chaves aqui nesse início e fechei aqui, e aqui eu coloquei diversos valores separados por vírgula. Isso aqui significa que esse array foi preenchido com esses valores, um em cada posição. Então, automaticamente, o meu programa sabe que esse int tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. E ele sabe que essa posição aqui é 0, e andando aqui eu chego até 9. Porque aí eu sempre vou lembrar disso. Começo no 0, me desloco até o tamanho menos 1. Se o tamanho é 10, 10 menos 1, eu tenho 9. Eu também poderia fazer assim, ó. Pega esse mesmo A, dizer que ele é do tipo inteiro, e aí chamar o construtor para ele aqui, o new, ele vai construir o meu A. Pronto. Referência para o meu A lá na memória criada. Agora eu vou pegar o 32 e colocar na posição 0. Pegar o 27 e colocar na posição 1, igualzinho, tá vendo? A posição 0, posição 1. O 64 na posição 2, tá certo? O 3, aliás, o 18 na posição 3. 95 na posição 4, e eu vou fazendo isso até a última posição. Então, isso aqui são algumas construções que você pode fazer utilizando esses arrays. Você pode inicializar ele todo numa linha, ou então você pode criar ele e passar os elementos a partir do índice. O que muda aqui é o seguinte. Aqui eu tenho o nome da variável e aqui eu tenho a posição. Então, a minha caixinha se chama A. E dentro dessa minha caixinha A, eu tenho subcaixinhas. Cada caixinha dessa, ela tem um endereço. E esse endereço sempre começa em 0 e vai até a quantidade que tem lá dentro da minha caixinha, menos 1. Tudo bem até aqui? Ok. Pronto. Agora, vamos pensar assim. Ora, se eu estou trabalhando com um array, eu preciso manipular ele. Primeiro eu preciso manipular ele para colocar dados lá dentro e depois eu preciso manipular ele para pegar dados de dentro dele. Como é que eu faço isso? Você vai trabalhar com um for. Você vai inicializar o seu for com o i no 0 e você vai dizer que o seu i vai até o tamanho do seu array. Então, imagina assim, esse array aqui é A, aí o tamanho desse array aqui, que é length, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha como dá certo. Se o meu i andar até
uma posição abaixo do meu tamanho, concorda que ele vai andar de 0 a 9? Por isso que isso aqui funciona bem. Agora, se eu botar o igual, aí não dá certo, não. Porque se eu colocar aqui o maior ou igual, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar no 0, aí ele vai andando até chegar no 10. Só que a posição 10 não existe. Então, ele vai dizer, olha, deu problema aqui. Tu está tentando acessar alguma coisa que está fora do teu array. Por isso que você sempre trabalha dessa maneira. Isso aqui é meio que... Isso aqui é sintaxe. Vocês não tem como errar, não tem como dar errado. Por quê? Você pega o nome do array, aí você põe aqui, ponto .length. Ele já tem o tamanho, ele já sabe pegar. Aqui você põe um sinal de menor que, e aqui você incrementa. Então, isso aqui é tudo igual, não muda. E aqui dentro, ó, imprime. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o i, e ele vai jogar esse i aqui nesse d, e ele vai pegar o valor que tem aqui dentro e jogar nesse outro D aqui. E aí ele vai imprimir isso aqui na telinha para você. Então, vamos executar isso aqui visualizando, que é para a gente entender. Então, vamos lá. Quando o meu i for 0, ele vai imprimir i. Então, aqui aparece 0 e aqui vai aparecer 32. Beleza, terminou, aumentou o valor de i em 1. Aumentado o valor de i em 1, o meu i agora vai ser 1. O que ele vai fazer? Vai imprimir 1 aqui, e na posição 1 eu tenho 27. Fez isso, ele vai aumentar o valor de i em 1. Agora o meu i vale 2. O que ele vai fazer? Imprimir o 2 aqui, e na posição 2 eu tenho 64. E ele vai fazendo isso até chegar em 9. Chegou em 9... O meu valor de i vai ser 9 e a quantidade que eu tenho na posição i é 37. Pronto, imprimiu. Da próxima vez que ele entrar aqui, ele percebe que o meu i não é menor do que 10, que o meu i é igual a 10, ele não entra mais, ele cai fora do for. Com isso, você percorre o seu array todinho. Então, observe que agora eu tenho uma maneira de trabalhar com a quantidade incrivelmente grande de elementos. Porque se eu quiser 1000 elementos, é só trabalhar aqui. Aumenta. Se eu quiser 3.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60, 80, 1 trilhão, vai depender agora somente da quantidade de memória que tem o teu computador. Então, o limite é esse, a quantidade de memória que tem o teu computador. Então, o array, ele cria essa capacidade. Agora, eu não posso juntar Jesus com Genésio, tá bom? Eu tenho que colocar cada coisinha no seu quadrado. Se eu estou trabalhando com um array de strings, eu só posso armazenar ali dentro strings. Se é um array de inteiros, eu só posso armazenar inteiros. Agora, eu também posso criar objetos. Como assim? Eu uso os tipos primitivos e construo um objeto, e aí pego esses objetos e jogo dentro do meu array. Tá certo também. Professor, aquele negócio de parse int, parse double, funciona com o array? No caso do parse int, o parse double, tu vai fazer um cast. Esse cast é você mudar de um tipo para outro tipo. O que você pode fazer é, você consegue pegar os elementos que tem aqui dentro e fazer cast nele. Agora, para você fazer um cast no array todinho, você teria que fazer cast nos elementos internos dele, tá bem? Estou entendendo, em cada Isso. Então, imagina que tu tivesse criado um array aqui não de inteiro, mas de strings. Aí tu quer converter para inteiro todos esses elementos que estão armazenados. Então, você vai rodar ele fazendo um cast. Você vai precisar de um novo array para transportar esses dados. Aí você roda ele fazendo um cast e mudando o valor de um tipo para outro tipo. Entendi. Uhum. Pronto. Existe um for aprimorado. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, porque às vezes eu não olho o questionário, aí, aliás, eu não olho o fórum, aí acabo ficando meio voado. Pronto, Isaac mostrou que o erro é esse. Index out of bounds exception. Muito bem. Então, toda vez que tiver esse erro aqui, significa que alguma coisa está fora das bordas. E lança uma exceção. A gente vai trabalhar exceções em um outro
momento. Mas quando surgir isso, tem um array sendo acessado fora dos limites. Ou para cima, quer dizer, para baixo não tem como não, porque acessar abaixo de zero, tá? Então é mais ou menos para cima. Laura disse que conseguiu acessar, tá bem, tá entendendo o assunto, beleza. Aí ela botou o i++ pode ser dito como incrementação, muito bem. Acrescentando até delimitar ou até quanto a memória der certo. Exatamente. Então, incremento eu vou somando, ou então vou decrementando, que seria diminuindo. O i++, o i menos menos. Pronto, pessoas, voltando para cá, aí eu tenho o seguinte. Eu não posso pisar fora do array, é isso que a gente diz. Vamos brincar assim. Não posso pisar, não posso acessar, senão eu vou ter esse erro que o Isaac indicou. E aqui, por exemplo, eu tenho essa variável chamada count, recebe 0, e aí eu digo que esse count vai até uma posição menor do que o tamanho do meu array. Eu acho que todo mundo já entendeu essa parte do tamanho. E aí eu vou utilizando isso aqui. Eu vou dizer que total recebe total mais o valor que tem dentro dessa posição aqui. Olha que bacana. Estou aqui no meu 0. Então, joguei o 0 aqui e eu venho para cá. O 0 é esse. O meu count, o meu total tinha 0. Então, 0 mais 87 é 87. Aí vou rodar mais uma vez. Quando eu rodar mais uma vez, ele vai aumentar, por causa desse mais aqui, o valor de count em 1. E o meu count agora vai ser 1. Meu count era 0, agora vai ser 1. Então, o que ele faz? Aqui, se aqui é a posição 0, aqui é a posição 1. Aí ele pega o total, que tem 87, e soma com o valor que tem nessa posição. Nesse caso, vai ser 68. Então, 87 mais 68. E ele vai fazendo isso até somar todo mundo. Pronto. Isso aqui é o meu for tradicional. Só que em Java existe um for aprimorado que ele funciona assim. Esse for ele é inteligente, porque quando ele olha para o array, ele já sabe qual é o tamanho do array, ele sabe onde tem que começar e onde tem que terminar. Então, você pode eliminar essas etapas aqui. Só que aqui eu preciso fazer o seguinte. Olha, eu vou entrar no array, só que eu preciso correr o array todinho. E à medida que eu ando no array, eu vou pegando o elemento, olhando para ele. Se for aquilo que eu quero, eu faço alguma coisa. Se não, eu vou para a próxima posição. Então, aqui o que eu estou fazendo? For int number, porque number é um inteiro que tem aqui dentro. Aí ele começa aqui. Sempre vai começar no 0. Pegou a posição que tinha no 0 e jogou em number. Pegou number e somou com o total. Aí rodou mais uma vez. Quando ele rodar, ele vem para a segunda posição. Vai pegar o outro valor, pega total e soma com esse outro valor. E ele vai fazendo isso até o final do seu array. Então, esse for aqui é uma representação desse outro. Sendo que aqui o que ele faz é assim. Olha, eu vou percorrer essa caixinha todinha. Tá bom? Tá bom. Então, o que eu vou fazendo? Vou pegar o primeiro elemento. Peguei ele, tenho que fazer alguma coisa. Nesse caso, é somar ele com o que tinha em total. Toma aí, total. Somou. Beleza, agora deixa eu rodar mais uma vez. Então, fui para a próxima posição, peguei outro e faço o cálculo. Fui para a próxima, peguei outro. Ele sabe começar e terminar no array. Então, com esse for aprimorado, dificilmente você vai ter o index out of bounds exception que Isaac colocou. No JavaScript usa o for each. Aqui também a gente chama de for each, ou então for aprimorado. Mas geralmente só muda a assinatura, só muda essa parte interna aqui, porque o for continua sendo o mesmo. Aí vocês podem trabalhar com essa ou essa parte aqui, não tem problema nenhum. Tudo bem até aqui? Tudo ok. Tomar um pouco de água, senão a garganta não aguenta. Pronto. Agora vamos pensar assim. Professor, eu
sei que existem outras maneiras de trabalhar, beleza. Como vocês viram, você tem que declarar o tamanho do seu array. Então, você diz se ele tem 10 elementos, 100, 20, 200, 300, 400, 500, 600, 700, você tem que declarar o tamanho dele. Ora, mas se o meu programa está rodando, e eu disse que o meu tamanho era 10, e agora eu vou precisar de 15, o que eu faço? Não tem o que fazer. Para o programa, altera o código, compila de novo. Se você estiver trabalhando com array, é assim. A quantidade de elementos você não aloca em tempo de execução, você aloca ela em tempo de compilação. Então, é o que a gente chama de alocação estática. Por isso que ele é bom para a foto, porque uma foto eu já sei exatamente qual é o tamanho dela, então é bem delimitado. Então, eu sei quanto ela tem em X, quanto ela tem em Y, e aí eu delimito aquele tamanho ali, tudo resolvido. Só que para essas outras situações, aí você pode trabalhar com alocação dinâmica, que é uma outra área. E para isso, o Java tem uma classe que você consegue fazer isso de uma forma mais simples. E aí vocês até já usaram o ArrayList, que a gente vai até falar sobre eles em outro momento, quando a gente estiver falando de outras estruturas de dados além do array. Então, olha, você pode manipular arrays da seguinte maneira. Você vai importar essa classe aqui, coisa que vocês precisam aprender a ler. Quando tiver letra maiúscula, é classe. Então, estou importando essa classe que está dentro desse pacote, que por sua vez está dentro desse pacote. Os pacotes são pastas. Então, essa classe está dentro dessa pasta e essa pasta está dentro dessa. E aqui eu estou dizendo assim, arrays.toString. Isso aqui transforma um array todinho em string. Pega esse array e transforma todo em string. Aqui eu tenho arrays.binarySearch. Eu passo o array, passo um valor e ele faz uma pesquisa e retorna o índice desse elemento. Então, se eu tenho um array com 300 elementos e eu quero ver se um elemento está dentro, eu uso esse método aqui que ele faz isso. Aqui eu tenho outra, o array.sort. Ele ordena o array da posição 0 até o último elemento. Então, ele consegue fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, pessoal, a aplicação disso é enorme. Isaac já trabalhou com C. A aplicação disso é enorme, vocês podem utilizar de diversas maneiras. A gente explica o beabá, o fundamento, e aí o resto é com vocês. Por conta que, como o curso é de orientação a objetos, se a gente for adentrar nos elementos da linguagem, na sintaxe da linguagem de programação Java, acaba que o tempo não é suficiente, tá bom? Então, dependendo da necessidade de vocês aí, vão na internet e bota como faz, como é a sintaxe disso, como é a sintaxe daquilo, com certeza vocês vão encontrar um cristão que já passou por um problema parecido e encontrou uma solução e vai disponibilizar. Como é? Tô dizendo, só vai assim mesmo. Acaba tem que meter o louco no YouTube da vida aí. Tem que ser dessa forma. Para vocês terem uma ideia, depois que você, por exemplo, estiver no mercado de trabalho e tudo que você trabalhar com a tecnologia que você deseja, vocês não vão ter isso 100% na cabeça de vocês, não, porque assim, a computação, ela muda de um ano para outro de maneira que você nem imagina. Então, se vocês observarem para o Java, já está na versão 14 ponto quanto? Versão atual, quem pode me ajudar com isso? 14 ponto alguma coisa. 14.02. Quando eu comecei a estudar em 2009, a gente estava mexendo com a versão 5 ou 6, se não me engano. Então, olha a quantidade de versões que surgiram de lá para cá. Certo? Então, cada versão nova que surge, novas atualizações, se você quiser acompanhar uma tecnologia, você tem que estar de olho nela direto. Porque senão, pronto, beta do 15 já está saindo. Senão as coisas não funcionam. Então, assim, não adianta você tentar armazenar tudo na sua cabeça, até porque o que é atual hoje vai ser obsoleto amanhã. Então, o bom é que você tenha um guia de referência.
Não precisa que você memorize, mas precisa que você saiba onde pesquisar e como pesquisar. E se aquela fonte que você está pesquisando é confiável. Por isso que, conselho que eu dou a vocês, metade de computação em inglês, tá bom? Se você está achando uma coisa bacaninha em português para lhe ajudar em alguns pontos, cara, em inglês você vai achar o mundo, porque a computação ela é muito ampla e aí a língua inglesa, por ser utilizada principalmente para publicações científicas e outras coisas, mas ela acaba sendo o padrão. Então, se você vai trabalhar fora, você vai trabalhar lá na China, sabe inglês? Pronto, já é quase um contrato. No Japão, sabe inglês? Portugal. Não, em Portugal dá para falar português. Sabe inglês? É muito, muito, mas muito importante o inglês. E aí, quando a gente pega as linguagens de programação, de onde é que vem os verbos para construir a sintaxe da linguagem? Do inglês. Então, por isso que é fundamental o inglês. Então, já pensei nisso, vocês estão aí no quarto, quinto período, e terminou. Fluência em inglês é fundamental. Se não conseguir a fluência, pelo menos a proficiência já é suficiente, tá bom? Então, voltando para cá, vamos olhar aqui. Eu tenho aqui um vetor chamado V. Gente, isso aqui também é um vetor. Posso chamar isso de vetor, tá bom? Então, um vetor, ou então um array chamado V. E aqui nesse array eu tenho esses valores. Posição 0, 5.4. Posição 1, 6.8. Posição 2, 7.0. E posição 3, 5.6. Tamanho 4 em endereços de 0 a 3. Olha isso aqui. Isso aqui é um objeto. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui o que tem na posição 0 e convertendo o objeto em um tipo primitivo. Tá bom? Isso aqui é um objeto. Isso aqui é um tipo por referência. Só que quando eu uso esse double value aqui, eu estou olhando lá, pegando esse 4.5 aqui, fui lá e peguei ele, e aí estou convertendo ele em um tipo primitivo. Às vezes eu preciso fazer isso para fazer determinadas manipulações. Às vezes está dando um bug lá no seu programa e você não sabe por que é. Às vezes é só por causa de um tipo no outro tipo. Vou comentar com vocês algo que eu passei recentemente por displicência. Tem um projeto aqui que a gente está trabalhando e eu precisava fazer uma verificação. Pegar 2 nomes próprios e 2 datas de nascimento e comparar uma com a outra e aí extrair a similaridade. Sendo que se esses 2 conteúdos, por exemplo, aqui eu tenho nome e data de nascimento e aqui nome e data de nascimento. Eu faço essas 2 comparações. À medida que o cálculo aqui chega a 100%, eles são iguais, então é uma duplicação. À medida que o cálculo não dá 100%, eles não são iguais e seria uma similaridade. E aí, se dá menos de 50%, então seria diferente mesmo. Isso é para encontrar pessoas duplicadas em um banco de dados. Pronto, uma solução em Java. Só que qual é o problema? Eu declarei as variáveis, bonitinha, e a idade declarei do tipo inteiro, enfim, declarei os inteiros lá e comecei a fazer umas contas e não estava dando certo, e rodou, subiu, deixei para lá, a cabeça já estava quente. Passou uns dias, eu olhei e eu disse, não acredito que eu coloquei o tipo inteiro aqui. Isso tem que ser um tipo double. Porque como eu vou ter multiplicações e divisões, não dá para ter uma divisão com ponto flutuante no conjunto dos números inteiros. Se eu dividir o inteiro por inteiro, o resultado é um inteiro e sobra um resto. Aí pronto, troquei os tipos e resolvi. Certo? Então, para dizer para vocês que só o fato dos tipos das variáveis que vocês declaram, só esse fato, às vezes, ele dá uma dor de cabeça enorme, porque você fica olhando para o final e esquece de olhar o início. Por isso, quando você depura o programa, você consegue ver onde foi que, às vezes, você cometeu uma gafezinha e cometeu um errozinho. Porque, principalmente nessa parte de manipulação, nessa parte de cálculos, se você não estiver fazendo o cálculo no domínio correto, aí você acaba tendo esse tipo de moído. Então, aqui como eu tenho um objeto,
Então, eu posso transformar os valores individuais dos objetos aqui em um tipo primitivo. Então, é só no caso de objeto é que pode fazer isso aí? Não, você pode fazer com outras coisas também. Uma dica é a seguinte: você tenta. Se o compilador deixar, é porque é permitido. Se não, é porque é proibido, tá certo? No pior dos casos, se você está na dúvida, você tenta. Por exemplo, v0.w.value. Se o compilador, se o IDE disser, não, ok, tá bom, resolvido, sim. Se não, ela vai reclamar e aí você não continua. Então, a gente pode pensar assim, ó. Se o array armazena objetos, então é possível acessar todos os métodos do objeto a partir de cada índice do array. Isso é verdade. Pronto, pessoal. Então, esse negócio colorido aqui é para explicar uma outra aplicação que a gente precisa compreender. Ora, eu vi como é que eu declaro um array numa linha, mas se eu quiser declarar uma matriz, como é que eu faço? Mataram essa charada já? E Jota, eu lembro do seu. Em C a gente fez demais isso. Só em Quem foi o professor de C de vocês? Qual é o nome dele? Esqueci Rômulo. agora. É, esse aí mesmo. Rômulo, o grandão, né? É ele mesmo. E a gente fez toda a matriz indo e voltando. Você tá doido, homem. Pronto, jogador de basquete. É esse aí mesmo. Essa matriz aqui, se eu disser a vocês que não tem como fazer isso aqui no computador. Isso aqui é para a gente compreender como é que funciona. Isso aqui é para o ser humano, mas para o computador tudo é memória, então é como se lá tivesse uma linha reta. Mas aí nós vamos utilizar dois índices, vamos utilizar um índice I e um índice J, e aqui nós vamos fazer assim, ó. O índice J é para percorrer as colunas, o índice I para percorrer as linhas, tá bom? E como é que a gente faz isso dentro do computador? Da seguinte maneira. Agora eu vou trabalhar com dois índices. Por exemplo, o nome do meu array aqui se chama A. E esse elemento é o elemento da posição. Linha 0, coluna 0. Esse elemento aqui é o elemento da posição. Linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 2. Linha 0, coluna 3. Beleza. Quando eu venho para cá, eu mudei de linha. Então, agora linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 3, coluna 3. Depois eu vou mudar de linha. Então, observem que eu percorro minhas colunas. Quando eu chego na última, aí eu troco de linha. Então, vocês concordam que aqui eu tenho duas dimensões. Tem uma dimensão que anda até uma quantidade de colunas e tem outra dimensão que anda até uma quantidade máxima de linhas. Então, por isso que eu tenho esses dois índices para formar aqui minha matriz bidimensional, tá certo? E vamos deixar dessa forma que é para que vocês compreendam essa parte. Pronto, Isaac. Não queria tocar nesse assunto, não, que dá muita confusão, mas eu vou tentar explicar aqui como é que ele faz isso. Por exemplo, a representação que a gente tem interna dele é assim. Aqui eu tenho o B, que é bidimensional. E aí o que eu faço? Eu digo que minha primeira linha é formada por 1 e 2. E minha segunda linha é formada por 3 e 4. E aí eu posso ter tudo numa linha só, de maneira que eu deixo na minha linha, por exemplo, essas primeiras duas posições aqui é para a primeira linha. E essas outras duas posições aqui é para a segunda linha. Entendeu, Isaac? Então a ideia é mais ou menos essa. Eu pego os grupos e ponho nas linhas. Só que agora, em vez de ter os elementos bem divididos, os meus elementos são grupos de elementos. Confundiu o ajudou? Confundiu, muito bem. Laura, deixa eu tentar de novo. Vamos abstrair aqui.
Internamente aqui, eu tenho um vetor. Esse vetor tem 2 elementos. Aí eu pus uma vírgula, depois tem um outro vetor. Esse vetor tem mais 2 elementos. E aí eu fechei aqui. Então, eu estou dizendo que esse vetor grande, chamado de B, é um vetor de vetores. É um array de arrays. Eu tenho um array maior e dentro desse array maior eu tenho 2 arrays menores. E dentro desses arrays eu tenho os meus elementos. Tudo bem? Aí aqui é diferente. E aí no Java é uma coisa louca porque eu posso ter linhas com tamanhos divergentes. Por exemplo, eu tenho aqui 2 vetores. Esse vetor maior aqui se chama B. E aí dentro dele aqui eu tenho esse primeiro vetor. E em seguida eu tenho esse outro vetor aqui. Então, 2 vetores. Sendo que esse primeiro vetor aqui tem 2 elementos e esse segundo vetor aqui tem 3 elementos. Então, eu tenho um vetor maior e dentro desse vetor maior eu tenho 2 grupos de elementos. E dentro de cada elemento desse eu tenho 3 elementos unitários. Então, na realidade, um array é um vetor de vetores. É um array de arrays. Então, quando você quer um array bidimensional, você pode trabalhar dessa maneira, especificando aqui a quantidade de elementos que você vai ter. Por exemplo, aqui eu tenho 3 por 4. Aqui eu tenho 2 linhas. E colunas aqui eu não especifiquei a quantidade de colunas que eu tenho. Então, isso aqui vai depender dos elementos que eu começar a adicionar nele. Aqui eu tenho 5 colunas e aqui eu tenho 3 colunas. Então, olha que bacana. O meu array é B, tá vendo? Aí, o que eu fiz? Construí ele com 2 linhas aqui. Aqui embaixo, eu estou dizendo que o meu B0 recebe 5. Então, eu estou construindo 5 colunas para a linha 0. E aqui eu estou dizendo que ele recebe 3. Então, eu estou construindo 3 colunas para a linha 1. Então, vocês entendam que essa primeira marcação é as linhas e a segunda marcação aqui são as colunas. Tá certo? Então, eu posso criar também esse tipo de construção aqui para o meu array. Pronto. Agora, mostrando um exemplo. Quem tinha me pedido um exemplo? Stephanie tinha me pedido um exemplo. Olha só, Stephanie. Eu tenho esse método aqui, é um método estático, sem retorno, chamado output array, seria a saída do array. E aí ele recebe como parâmetro um array bidimensional de tamanho indefinido. Aqui eu tenho um for, esse for começa em 0. E enquanto a quantidade de linhas for menor do que o array.length, eu vou atualizar minha quantidade de linhas. Então, o que acontece aqui? Esse primeiro for, ele vai estar nessa primeira linha, aí ele pula para essa outra, para essa, e ele percorre só as linhas. Para cada linha, eu vou ter que percorrer as colunas. Então, o for mais interno serve para andar as colunas, e o for mais externo serve para percorrer minhas linhas. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a minha coluna recebe 0. E aqui eu estou dizendo assim, ó, que enquanto minha coluna isso, cada início de linha é a cabeça de um outro vetor. Então, eu tenho aqui um primeiro vetor em que o início da linha é a cabeça dele, aí ele segue. Aí eu tenho aqui um outro vetor que o início da linha é a cabeça dele, e por aí vai.
Então, as linhas, elas marcam as cabeças dos vetores que tem ali dentro. Continuando aqui com o nosso exemplo, o que esse loop faz? Esse loop faz, ele anda as linhas. Como é que ele vai andar as linhas? Ora, esse valor 0 vai ser setado aqui, e aí enquanto o meu array, enquanto essa quantidade de linhas aqui for menor do que o tamanho do meu array, ele vai rodar essa parte. Então, ele pega a coluna, aí olha que bacana aqui, ó. Eu pego o meu array row ponto length. O que eu estou dizendo? Ora, eu estou no 0, então essa é a linha 0. Na linha 0, ela está começando nesse ponto aqui e vai até esse ponto aqui. Então, minha linha 0 está aqui e tem colunas até aqui. Como é que eu faço? Pega o tamanho. Ele pegou o tamanho. Aí ele vai percorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Beleza, terminou. Aí ele vai rodar agora. Linha 1. Pronto, nessa linha 1 tem quantas colunas? E aí ele roda dentro dessa nova linha. E por aí vai. Então, esse primeiro for aqui, ele pula de linha em linha, e esse segundo for, para cada linha, ele pula de coluna em coluna. E aí eu chego no final do meu array, imprimindo o encontro da linha com a coluna. Então, por exemplo, em linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3, e aí vai. Terminou a coluna 10, volta para a linha 1. Linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 0. Terminou. Aí volta de novo e ele vai rodando. Andando dessa maneira. Deixa eu ver, eu acho que tem uma ilustração aqui. Tudo bem até aqui? Pronto. Então, assim, pessoal, a desvantagem dele, eu já tinha falado, é que ele tem tamanho fixo, e aí precisa-se de outras estruturas para melhorar o seu código, e em Java a gente tem as coleções. Tinha esquecido desse nome, mas é isso, coleções. E dentro das collections, vocês vão encontrar o array list, que pode ser alterado dinamicamente de acordo com a sua necessidade. Aí, para trabalhar com array list, você faz assim, ó. Você põe o nome aqui da variável. Isso. Isso é o que vocês importaram, Arícia, para vocês utilizarem, eu acho que nos exemplos que vocês fizeram. Então, com o array list, você põe aqui o nome da variável. Então, essa variável se chama nomes. Ela é do tipo inteira. E eu vou construir uma lista de nomes. Então, o list aqui seria lista. Então, eu tenho uma lista de nomes, por isso que esse nome está no plural. E aí, para construir ele, eu tenho new, e eu faço esse tipo de construção. Fábio, tem que ser assim? Sim, isso aqui é a sintaxe. Eu quero fazer de outro jeito. Aí, não tem como fazer de outro jeito. Tem que seguir a sintaxe. Aí, se eu quiser um array de inteiros, então usa esse. Se eu quiser um array de doubles, então usa esse. Qual é a diferença aqui? Integer com I maiúsculo é a classe. Int é o tipo primitivo. Então, tem essas duas diferenças. Tem uma classe, que serve para manipular tipos primitivos, e tem o tipo primitivo que recebe apenas um valor. O double aqui é a mesma coisa. Double com letra maiúscula é a classe double, que serve para fazer diversas manipulações nesses elementos. O double com letra minúscula é o tipo primitivo double, tá bom? Então, limitações aqui, não é possível criar objeto de tipo ArrayList com tipos primitivos. Então, se eu colocar aqui um int, não vai funcionar, provavelmente. Se colocar o D minúsculo aqui, também não vai funcionar. Então, essa é a limitação. Mas, tirando isso, essa coleção, chamada de ArrayList, ela consegue trabalhar dinamicamente. Eu preciso de espaço para armazenar o nome de 500 pessoas. Tudo bem.
De repente, você não tem mais 500, você tem 600. O que você faz? Tranquilo, continua adicionando. Até quando sua memória de computador aguentar. Então, o ArrayList ele tem essa capacidade. É uma alocação de memória dinâmica diferente do array normal, que você trabalha ali com um tamanho fixo. Então, você declara aquele tamanho, se você precisar de mais, não tem. É aquele e acabou. Aqui eu tenho alguns métodos do ArrayList. Então, o add, vocês devem ter utilizado ele adiciona elemento. Sempre ao final, então minha lista começa aqui, então eu adiciono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vou brincando dessa forma. Eu tenho o clean, que remove. Eu tenho o contains, que é para retornar true, se um determinado elemento está lá dentro. Então, você tem a sua lista e aí você, de repente, tem que olhar se um elemento está lá. E você pesquisa, ele retorna true ou false. Eu tenho o get, para retornar um elemento no índice especificado. Eu tenho o index of, que ele vai retornar o índice da primeira ocorrência de um elemento. Eu tenho o remove, que vai remover. Eu tenho o size, que pega o tamanho. E eu tenho o trim to size, que corta a minha lista para o número atual de elementos. Então, digamos que eu tenha, sei lá, eu declarei uma lista, só que eu quero que essa lista seja exatamente do tamanho da quantidade de elementos que eu tenho lá dentro, que é para não desperdiçar memória. Então, eu faço um trim to size. E ele pega a minha lista grande e deixa só com aquela quantidade de elementos que eu tenho nela. Então, é bem útil para trabalhar. Então, em resumo, eu tenho os arrays simples, que aí trabalham dessa forma aqui, ó. Os índices dos elementos e os valores, isso aqui é um array de inteiros. E aí eu tenho mais ou menos aqui, inteiros, que é o nome desse array, na posição 0 é igual a 3, na posição 1 é igual a 4, e por aí vai. Aí em seguida eu tenho o array bidimensional. Olha como é que ele funciona na memória do computador. Até aqui eu tenho a coluna, a linha 0. Daqui para cá eu tenho a linha 1. E aqui eu tenho a linha 2. Então, esse primeiro aqui serve para a linha. Então, observe que está numa sequência. Aqui está representado assim, bonitinho, para que vocês entendam. Mas aqui está na sequência. Então, linha 1, linha 0, linha 1, linha 2. E aqui eu tenho os valores das colunas, que vão mudando de uma linha para outra. E aqui eu tenho os valores armazenados tal qual está na minha tabelinha. Em uma outra representação gráfica está aqui. Eu tenho aqui primeira linha, segunda linha e terceira linha. E em cada linha eu tenho minhas colunas. E aqui eu tenho o array list. Lembrando que não dá para trabalhar um array list com tipos primitivos, então vocês vão precisar trabalhar com objetos, certo? E aqui o for aprimorado. Então, a aulinha de hoje foi uma aulinha bem light, mentira. Isso aqui dá uma perturbada na cabeça, porque isso aqui é importante que faça sentido para vocês. E aí, eu lembro que quando eu comecei a estudar isso não era tão trivial, então a gente precisei praticar bastante até isso fazer sentido, mas à medida que você vai praticando, você vai melhorando a compreensão e o entendimento. Nesse ponto aqui, com base nesse resumo, vocês querem perguntar alguma coisa? Nada? Nenhuma pergunta? Por favor, vou só naquele código lá, onde tem o for interno e o for externo. Quando tu bota array no for interno, esse array com o índice do row, aí, e mesmo assim ele está somando na coluna, no índice da coluna, né? Coluna mais. Entendi, que é para segurar a linha. Não, deixa eu falar, entendi. Tranquilo. O bom é que ele faz a pergunta e ele mesmo responde, então tá tudo resolvido. É porque é o seguinte,
quando a gente fazia em C, a gente fazia IJ. Aí pronto, só veio IJ na minha cabeça. Aí tu botou row e column. Aí pronto. Esse exemplo eu peguei, ele tá até colado aqui, ele é direto do livro, aquele livro do Deitel, sabe? Aí por isso que tá tudo em inglês. Ah, mas assim, é até melhor de entender, pô, porque tipo assim, você vê a linha row, né? Ela fica travada. Enquanto no sai do loop da coluna, ela fica lá na linha zero e somando apenas as colunas, né? Isso. Ele termina de somar as colunas, ele atribui a linha mais um, que aí vai para a segunda linha, e vai para as colunas voltando do zero, né? Exatamente. Então eu estou aqui, por exemplo, peguei a minha linha zero, aqui meu zero, a minha linha zero. Aí eu vou pegar a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, acabou as colunas. Mudei a linha aqui para 1. Aí eu vou pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, acabou as colunas. Aí eu mudei. Agora, o interessante de Java é que você tem como ter uma linha com menos colunas do que outra. E aí não tem problema nenhum, porque ele controla a quantidade de elementos que tem na linha, entendeu? É, exatamente, por causa desse ponto length aí. Esse ponto length faz isso. Agora em C faz esse negócio. Tem, então, um diabo de um size off lá, mas só que ele não tinha passado pra gente não, sabe? Só até eu e Isaac, quando tava pesquisando, aí achou. Mas tinha um negócio size off, tem que fazer um enrolado do tamanho do mundo, sabe? É porque o size off vai calcular a quantidade de bytes que tem lá, né? Exatamente. Aí eu usava outro métodozinho para calcular qual o tamanho desse byte, entendeu? Aí assim. Mas dizer para vocês o seguinte, gente. Eu acho fundamental aprender. Eu acho fundamental o primeiro contato com linguagem de programação C com C, porque C meia era das cavernas ainda. Porém, você aprendendo C, você consegue desenrolar as broncas que vem depois nas outras. Você pega Python, todo mundo diz, Python. Gente, Python é meio que, vamos pensar assim, você aprendeu a dirigir num carro automático, de repente tem que pegar um manual, alguém vai morrer ali, você tem que dirigir o carro, eu não sei, ora, tu não tem carteira de carro automático, eu nunca peguei um carro manual. E aí você fica travado. Então, Python seria mais ou menos o carro automático, e C seria aquele carro com aquela marcha que você passa de martelo ainda, de tão duro que é. Direção não é elétrica, é aquela direção mecânica. Então, por isso que é bom aprender na marra, aí depois... Exatamente, é o que eu achei. Eu achei que faltou a gente ver se orientado a objeto. Se a gente tivesse visto ser orientado a objeto, talvez seria até mais fácil ainda para entender as coisas, entendeu? Porque isso aqui, esse negócio de matriz é um pouco ainda meio estruturado, né? Aí deu para entender fácil demais. Mas orientado a objeto eu tô apanhando aí. Não, mas vai melhorando, pode ter certeza. Pessoal, mais perguntas? Meu pai, Isaac, diz que couro de macho não dá obra. Tem que sofrer mesmo um pouquinho. Tem que ralar, quebrar a cabeça. Neurônio é um negócio que não queima, pelo contrário, nasce novos. O bom, Arícia, é que se você olhar para a sintaxe de Java, é praticamente tudo que tem em C mais alguma coisa. A sintaxe de Python muda, tirando as indentações, o resto. C Sharp nem se fala. JavaScript, por outro lado, enfim. Então, quando você estuda uma linguagem como C, você acaba tendo um embasamento para a sintaxe de muitas outras linguagens de programação. Eu, por exemplo, saí de Pascal e caí direto em Java. Então, meio que me tiraram do inferno e jogaram no purgatório. De um lugar para outro. Então, foi uma coisa bem... Mas era tão difícil em ser, e Java você estranha, pô. Tipo isso aí, esse político, por exemplo. Pelo amor de Deus, mano. O negócio aí é uma mão na roda, mano. E lá é bem... Esse negócio aí. Isso, mas aí, assim, Luanderson, internamente é daquele jeito, entendeu? Exatamente, eu tô entendendo. Internamente é do mesmo jeito, não muda nada. O que acontece é que Java Java humanizou. Java pegou aquele negócio lá e deu uma humanizada. É uma facilitada boa. É o que eu tô dizendo, é só questão de uso mesmo, entendeu? Tava apanhando, mas depois aprendo.
Pronto, tranquilo. Mais perguntas, pessoal? Não, nenhuma, tudo tranquilo. No questions, no problems. Oh, coisa boa. Viram a atividade da semana? Vocês já estão habituados, né, rapaz? Homem, Também pagar uma cadeira de orientação a objetos só na base da atividadezinha, isso é bom demais.